Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono Noraldino, também cumprimentando o diácono Daniel, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Daqui a pouco vocês já podem ver que a bruma que envolvia o santuário já se dissipa e hoje tudo indica que o dia vai ser simplesmente espetacular em beleza. Vocês que nos acompanham pela Rede Minas, também pela TV Horizonte e pela Rádio América e nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. E me permitam lançar um olhar sobre o livro do Gênesis, capítulo 22, versículos 1 até o 18. Nesse trecho, aquela cena clássica de Abraão que vai levar o seu filho para ser sacrificado. Mais do que qualquer coisa, gostaria de hoje convidá-los a olhar para Abraão, homem de fé, pai da fé, e que, na verdade, é um tipo, como que um anúncio daquilo que Deus mesmo seria capaz de fazer por todos nós. Alguns têm grande dificuldade de olhar para isso e fazemos muitas reflexões, mas há um dado extremamente importante. Deus não poupou o seu Filho único para que todo o que nele crer tivesse a vida eterna. E aqui, no livro do Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 18, está como que uma antecipação, um farol que indica isso. Abraão está prestes a entregar a coisa mais preciosa que ele tem. Mas ele está prestes a entregar a coisa mais preciosa que ele tem para alguém que é extremamente necessário na sua vida, o seu Senhor. Vai entregar o seu filho. Não tem que entregá-lo. Ali, o próprio Senhor não deixa com que ele sacrifique seu filho, mas já anuncia aquilo que ele próprio seria capaz de fazer por mim e por você.
Ele dá o seu Filho para que nós vivamos. Esse é um dado fundamental. E eu explico por quê. Como o próprio Paulo vai dizer, por acaso alguém dá a sua vida ou entrega alguém simplesmente se não for algo extremamente precioso? Nesta cena, vemos uma coisa. Abraão está disposto a entregar o seu filho. E o filho não questiona a entrega do pai. Não é o mesmo que o Senhor nosso Deus fez por nós? Ele entrega o seu filho, e o seu filho, como ovelha que vai ao matadouro, sem emitir um único ruído, entrega a sua vida por nós. E o que damos e o que daremos para compensar tamanha entrega? Alguém que se entrega por nós? Na verdade, gostaria de aprofundar essa reflexão a partir da carta aos Romanos. Afinal de contas, todos nós temos algo sempre a retribuir a alguém que nos oferece algo muito precioso. Hoje, por exemplo, dias atrás nós recebemos das irmãs algumas coisinhas para nós jantarmos. Então, estou devolvendo as vasilhas. Eu estou pensando, como é que eu vou encher as vasilhas? Porque a vasilha vem cheia, é o mínimo. É levar um pouquinho alguma coisa, né? Diz a boa regra de educação. Assim, estou aqui pensando, ainda não decidi. Mas damos algo e pelo menos o mínimo nós esperamos. Obrigado. Não é gratidão, porque gratidão é sentimento. Agora está essa onda também, não. Obrigado. Sabem por que o obrigado é importante? Porque ele significa que eu estou vinculado a você. Gratidão é um sentimento. Sentimento você pode ter ou não. Sem falar que é uma ignorância portuguesa, da língua portuguesa. Agradecidos, o que daremos? O que daremos àquele que na carta aos Romanos inspira Paulo ao dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho por nós, quem pode contra isso? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos daria tudo junto dele? Se Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho por nós, Ele nos desampararia? Ele nos abandonaria? E mais, o seu Filho que silenciosamente caminha para entregar-se por mim e por você, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É Deus quem se colocaria contra nós e nos desampararia? Ou ainda, quem sabe, quem poderá acusar os escolhidos de Deus? Deus nos escolheu e mostra a sua escolha nos dando o seu Filho. Entretanto, vejam que coisa. Ele não nos acusa. Não aceitamos ser acusados, mas acusamos, agredimos, vilipendiamos, tratamos mal, difamamos. Não toleramos. Aqueles que receberam maior graça, inclusive dentro de nossas comunidades cristãs, separados por ideologias, alguns sede-vacantistas, outros tradicionalistas, outros da teologia da libertação, outros do conservadorismo, outros de não sei o que, uma palhaçada. E se esquecem do fundamental. Quem realmente é o motivo para sermos um? Jesus Cristo.
Esquecemos que somos filhos num mesmo ato de entrega, daquele que se deu por nós, e sem pedir nada em troca. Quem poderá acusar os filhos escolhidos de Deus? Deus que os declarou justos, porque entregou seu próprio Filho? É Deus quem teria o direito de nos acusar de qualquer coisa. Ao contrário, no gesto de seu Filho, com os braços abertos, no alto da cruz, mostra que está disposto a nos ajudar, acolhendo, nos ajudar a trilhar um caminho completamente novo. Resta somente que nós tomemos consciência do preço que nós valemos. E quem não sabe o valor que tem, qualquer um leva. Quem condenará? Jesus Cristo? Aquele que morreu? Mais ainda, aquele que ressuscitou? Ele que está à direita de Deus, intercedendo por nós, é Ele quem nos condenará? É Ele que é o nosso empecilho? É Ele que é a justificativa de nossas guerras e agressões? Das nossas divisões? Ele que quis unir todos em si. Ele é o motivo de não vivermos, nem mesmo como seres humanos sensatos, e nem como irmãos, simplesmente porque ignoramos. Ele se entregou por nós. Deus o entregou por nós. Mas nós nos entregamos por Ele? Não é à toa que o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10, tem aqui a imagem da transfiguração. Muito interessante, porque esse trecho está exatamente depois de Jesus dizer qual o valor que cada um de nós tem. O Filho do Homem vai ser entregue. Pouco depois, os discípulos irão discutir quem é o maior, quem é o mais importante, quem vai ocupar o primeiro lugar. Coisa que também nós nunca temos a pretensão, não é? Nesse momento, Jesus leva os seus discípulos, se transfigura diante deles. Temos a presença de Elias e Moisés, ratificando que Jesus é o cumprimento das profecias e de tudo que Moisés ensinou. Mas há algo que aqui ainda não entendemos. Repito, e me acerto, porque talvez alguns não se enquadrem nisso. Muitos de nós ainda não entenderam. A voz que vem da nuvem, a nuvem que oculta aquilo que não conseguimos ver além, a nuvem que ressalta o mistério, a nuvem que significa a presença de Deus. Dessa nuvem, uma voz sai. Este é fundamental, porque o este significa que ele está acessível, próximo. Este que vocês seguem, este que fala a vocês, este que caminha como ovelha ao matadouro, este que é o novo Isaac, este que demonstra a minha escolha em assumir o preço mais alto por todos. Este é o meu filho, este. Sendo ele meu filho, escutai-o.
E esse é o ponto que muitos de nós ainda não entenderam. Não o escutamos. Provo. Dizemo-nos irmãos, dizemo-nos filhos de Deus, e o somos, mas não nos comportamos como tal, visto as agressões que somos capazes de fazer uns com os outros. Dizemo-nos irmãos, mas somos capazes de nos trocar por um mero reels de Instagram. Somos capazes de nos trocar, de nos agredir, de difamar, nos dividir por qualquer coisa que agrade aos nossos interesses, até travestido de religiosidade. Não entendemos, porque se Cristo não nos acusa, nós tomamos esse papel. Se o Senhor nos tornou justos, fazemos questão de mostrar a injustiça de outros. Se Ele se entregou por nós, queremos, na verdade, que outros ainda se entreguem. Mas nós não estamos dispostos a fazer um caminho. Somos filhos de Deus. Somos. Mas acredito que ainda não entendemos o preço que foi pago por nós. Permitam-me trazer uma imagem simples, muito simples, mas que eu tenho plena certeza que toca a história de todos nós em algum ponto da nossa herança familiar. Escutando uma pessoa, ainda essa semana, ela disse: eu estou formado, eu ocupo um lugar significativo, estudei, entretanto, meus pais não têm muito do ponto de vista acadêmico, intelectual acadêmico, a me passar. Afinal de contas, muitos de nós, se não a grande maioria, que temos curso superior, somos filhos de homens e mulheres que construíram sua vida com muito suor e que passaram grandes dificuldades. Alguns, inclusive, devem ter tido uma experiência como eu também tive, às vezes, ao longo da semana, o que nós tínhamos como janta, assim, para mudar um pouquinho, era uma sopa de batatas com macarrão, deliciosa. Hoje, uma ideia a gente come, tá? Sopa de batata com macarrão. Para conseguir passar a noite, ou um angu, uma coisinha que estava plantada ali. O frango era de vez em quando, porque o frango, na minha época, lá naquele tempo, de alguns outros voluntários aqui, como o João, Berenice, Arnaldo, o Nino, também era assim. Comprávamos o frango, comprava 2 frangos por mês, era dividido ao meio. Porque a metade era para um domingo, outra metade era para outro domingo, a outra metade era para outro domingo e outra metade era para outro domingo. Bom, enfim, talvez isso seja cansativo demais para alguns, eu vou chegar ao objetivo. Nós fomos formados e recebemos toda a educação diante das dificuldades daqueles que se entregaram, assumindo riscos, em alguns casos até não tendo aquilo que seria o básico para que nós o tivéssemos. E quando nós tomamos consciência disso, quando nós tomamos consciência daqueles que às vezes até ficaram sem comer para que comêssemos, talvez a gente entenda o preço da nossa formação e o que custa às vezes o nosso descaso. Enfim, somos todos irmãos, é fato. Mas somos todos irmãos por alguém que pagou um preço.
Temos consciência desse preço? Valorizamos tamanha entrega? E estamos também dispostos a nos entregar? Nenhum processo de conversão cristão autêntico pode ignorar o preço de sua vida e de sua história. Nenhum. Qualquer outro não tem fundamento. Porque quem não sabe o valor da entrega que foi feita por si, não sabe o valor da entrega que fará de si mesmo. Se eu não sei aquilo que eu recebi, eu não sei a força do que eu preciso entregar. Às vezes, entregando o que me sobra, eu acho que é o suficiente, mas todos nós recebemos daquilo que alguém entregou, mesmo na falta. Deus nos deu o melhor. Aqueles que nos antecederam, de alguma forma, nos deram o melhor. Nós estamos oferecendo o quê? Além de nosso conforto e de nossa impassividade. Creio em Deus Pai, poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único